Shalom, meus irmãos. Um ótimo amanhecer, meus irmãos. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Só Yahweh sabe o dia e a hora. Vigiai, meus irmãos. A escritura diz. Fiquem atentos. Prestem atenção. Não se movam. Não se descuidem. Não fechem os olhos. Fiquem vigiando. Foi isso que Yahshua falou para seus discípulos. E nós, meus irmãos, que acordamos, nós que estamos saindo da Babilônia, nós que estamos conhecendo a verdade, não a verdade, mas a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do que, meu irmão? Do mal. Das potestades, dos principados, dos títulos, das palavras, dos nomes de Balaim. Nós estamos libertos. Nós vamos morrer com Yahshua. Para quê? Para ser ressuscitado no grande dia. Diz assim, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os mensageiros que estão no céu, nem o Filho, senão o nosso Abba. Só o Abba sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, porque ele pode tudo. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele conhece todas as coisas. Então, o Todo-Poderoso é que sabe todas as coisas. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Então, só o nosso Abba sabe qual é o dia, qual é a hora e qual é o segundo que vai acontecer. Quando é que ele vai bater o martelo e o Cordeiro vai descer. O Cordeiro vai descer para vir buscar os seus, os escolhidos, os selados, os 144 mil, aqueles que passaram grande sofrimento na face da terra. Sofreram, meus irmãos. Os verdadeiros de perseguição. Vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Então, muito sofrimento. Eles passaram desde o ventre da sua mãe. Isso vem se acontecendo desde o princípio mesmo. Me diz aqui, Yahshua: olhai e vigiai, e orai para que não sabeis quando será o tempo. Alguém sabe quando será o tempo? Se alguém souber quando será o tempo, conforme está dito aqui da escritura, me diga. Anuncie. Se Yahweh mandou você anunciar, então anuncie. Para que se cumpra. Mas não vamos participar de agouros. Vamos entender o que está dizendo a escritura. E como um homem que partindo para fora da terra deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandou o porteiro que vigiasse, vigiar. Yahshua sempre falou disso para os seus discípulos. Quem é esse homem? Foi Yahshua. Subiu para cima e falou para seus discípulos: vigiem. Colocou os porteiros na porta. E o que aconteceu? Os discípulos dormiram. E aí eles entraram na igreja do Mashiach e contaminaram toda a igreja do Mashiach, trazendo títulos, palavras e nomes de Balaim. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim, aqui é o anti-Mashiach, e o retorno de Yahshua, falando do anti-Mashiach. Como é que o anti-Mashiach vai se apresentar? Quando o anti-Mashiach vai se apresentar? Que ele se opõe contra as coisas de Yahweh, e se opõe contra tudo aquilo que é de Yahweh. Ora, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach e pela nossa reunião com ele. Nós vamos se reunir lá em cima, nas bodas do Cordeiro. Então nós temos que rogar por esse dia. Nós vamos reinar com Yahshua 1000 anos, lá em cima, os escolhidos, os selados, aqueles que foram apartados de tanto sofrer aqui embaixo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Mashiach estivesse já perto. Então não se movam, meus irmãos, com essas falsas profecias que não tem fundamento, porque o tempo pertence a Yahweh, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Então só ele sabe o tempo, só ele sabe a hora, só ele sabe o segundo, só ele sabe o minuto, porque ele é o Todo-Poderoso. Então nós não temos que ficar perturbados com isso. Porque a Escritura diz isso, O que nós temos que fazer é vigiar, ficar em oração, jejuando, lendo as Escrituras, refletindo, e pedindo proteção ao Todo-Poderoso que nos livre do maligno aqui embaixo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. A apostasia já veio.
Nós acabamos de identificar, nós estamos saindo da Babilônia, né? Nós estamos saindo dos títulos e palavras e nomes de Balaim, né? Deus quer dizer o Senhor, que é Baal, e Jesus que é Jesus, né? Nós estamos caminhando para o trono, em direção ao trono. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Ial, né? Os Ialdins, né? Quem conheceu o Altíssimo, quem conheceu o seu Filho, também conheceu o seu nome. Então ele vai se levantar contra aqueles que conhecem o Altíssimo. E somos nós, né, da igreja de Filadélfia, que invocamos e oramos e acreditamos na vida do Cordeiro Ial e Yahshua. Então, nós, meus irmãos, temos que estar cientes que ele vai se levantar contra nós. Por quê? Porque ele se opõe, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Ial, ou se adora, de sorte que se assentará como Ial no templo de Ial, querendo ser Ial, né? E os irmãos vão entender para que servem esses templos de pedra, né? Quando ele se sentar, né, no trono, né, vai ser feita uma coroa, está sendo feita uma coroa. Vamos pôr uma coroa na cabeça do anti-Machia, né? Para que está sendo feita uma coroa se nós já temos um rei? O nosso rei é aquele que morreu no madeiro, que é Yahshua, o Machia, né? Então nós não precisamos ter um rei terreno. O nosso rei está sentado à destra do Todo-Poderoso, ao lado direito do Todo-Poderoso, né? Que é o seu filho, Yahshua, né? E diz mais assim, alguns vão ver o resplendor de Yahshua voltando. Matitial, capítulo 17, versículo 1, livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, Cafas, e Alrana e Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Aqui, meus irmãos, né, é o momento da transfiguração. Apareceu 2 homens, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E a voz bradou lá em cima: este é meu filho amado. Aí ele ouve. Quem é que estava falando lá em cima? Era o Todo-Poderoso. Quem é que o Todo-Poderoso estava dizendo? Que aquele lá, que estava entre as 2 oliveiras, entre os 2 castiçais de ouro que estão diante do trono, as 2 oliveiras, era Yahshua. E Yahshua estava dizendo: este é meu filho amado. Aí ele ouve. Então nós temos que ouvir quem? É Yahshua. Nós temos que seguir quem? É Yahshua, né? Então nós temos que ficar vigiando conforme o que ele falou para nós, né? Vigiai, meus irmãos, para que vós não sejais enganados, né? E quando dizia isto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem e recebeu, ocultando-se os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, e enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, né? 2 oliveiras, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus, para os chamaíntes? Esse Yahshua que dentre vós foi recebido, ele foi recebido lá em cima, né? Em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir, né? Então Yahshua vai descer do mesmo jeito que ele subiu, assim conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, nós temos que esperar o tempo, nós temos que esperar a hora, nós temos que esperar o segundo dia, né? Porque só quem conhece todas as coisas, só quem sabe todas as coisas é Ial, Todo-Poderoso, o Altíssimo. É ele que vai dar martelada lá em cima, dizendo para todos nós quando é que isso vai acontecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo mestre descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Ial. E os que morreram no Machia ressuscitarão primeiro, né? O que é que isso quer dizer, meus irmãos? Aqueles irmãos, né, que estavam e creram e foram salvos, né, naquela época que o Cordeiro estava, né, sobre a face da terra, salvando. Os profetas, os discípulos, todas aquelas pessoas que invocaram o nome Yahshua, né, o que vai acontecer com eles? Vão ressuscitar primeiro. E nós, meus irmãos, nós vamos estar vivos, né? Nós que mergulhamos nas águas, nós que conhecemos o nome sagrado, né? Nós que fomos remidos, purificados, como eles foram. Eles também foram remidos, foram purificados, né? Pelo sangue do Cordeiro. O que é que vai acontecer com eles? Nós vamos ser arrebatados para cima, conforme diz
as Sagradas Escrituras. Então você, meu irmão, que quer ressuscitar, você tem que morrer com Yahshua, invocando, crendo, mergulhar nas águas, para ter direito a ressuscitar primeiro. E depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o nosso mestre nos ares, assim como estaremos sempre com o nosso mestre. Né? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, meu irmão, se você quer ser arrebatado, se você quer ser ressuscitado dentre os mortos, num corpo incorruptível, você tem que morrer com Yahshua, morrer com nomes verdadeiros, invocando os nomes Kadosh e Al-Yahshua, que são os nomes que salvam. Livro de Hebreus, capítulo 9. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo... Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também o Mashiach, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ou seja, meus irmãos, Yahshua não cometeu delito nenhum. Yahshua foi perfeito quando esteve na terra, salvou, curou, libertou, subiu ao céu, se assentou-se à direita do Todo-Poderoso. E a Escritura diz que ele vai voltar a segunda vez também sem pecado. E vai nos levar, e nós vamos morar com Yahshua, reinar com Yahshua 1000 anos. Você sentar na mesa junto com o Cordeiro, comer das bordas do Cordeiro junto com o Cordeiro, e com os remidos, os purificados. E nós vamos descer também. Os 144 mil vão vir com Yahshua. Apocalipse capítulo 19, versículo 1, diz assim: Yahshua vence todos os inimigos. Quem está com Yahshua passa por cima de todos os obstáculos, por cima de todas as armadilhas, pedras de tropeço que é colocada pelo inimigo. Por quê? Porque nós estamos com um nome que salva, um nome que liberta, um nome que cura, um nome que faz todas as coisas acontecerem, um nome que os discípulos curaram no nome dele, no nome de Yahshua. Os discípulos libertaram no nome de Yahshua, os discípulos creram, os discípulos emergiram pessoas no nome de Yahshua. E diz assim no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Julga e peleja com justiça. Quem faz isso? O Cordeiro. O Cordeiro da salvação. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Yahweh. E seguiu os exércitos no céu e os cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir aqueles que foram desobedientes, aqueles que não seguiram os mandamentos de Yahshua, aqueles que não seguiram as duas pedras, Kadosh, deixada por Mashiach, anunciado e falado pelos profetas, os mandamentos. A Sagrada Escritura nos diz, meus irmãos, que os 144 mil, eles guardam os mandamentos de Yahshua. Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 24, diz assim, Também está escrito no livro de Matitial, capítulo 24, versículo 29, livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, e a lua dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então virão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e resplendor. E Yahshua vai vir, vai descer com grande poder e resplendor. Nós vamos ver, meus irmãos. Yahshua vem. Todo joelho, a Escritura diz que todo joelho se dobrará diante de Yahshua, diante do nome que está acima de todos os nomes, segundo o que está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Foi-lhe dado o nome que está acima de todos os nomes. Então, meus irmãos, nós vamos ver o Filho do Homem nas nuvens, com grande resplendor. Ele vai descer com grande resplendor. E ele enviará os seus mensageiros e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra.
até a extremidade do céu. Desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então vão ser escolhidos. Os mensageiros, né, os anjos, vão pegar os escolhidos com as mãos e vão tirar, mas Yahushua não vai descer. Yahushua não vai vir por baixo. Quem vai vir por baixo é o anti-Machia, né, o filho da perdição, realizando sinais, prodígios e milagres de mentira. E muitos cairão nesses sinais, que vai ser permitido, a Escritura diz. É para o anti-Machia fazer sinais, vai ser permitido. Então fique atento, meu irmão, vigie. Porque esse mundo já é do maligno, Yahushua disse que entregou ao maligno, não pertence mais dos céus. Livro de Mateus, Matitial, capítulo 24, versículo 36. Só Yahushua sabe o dia e a hora, exato. Somente o Altíssimo sabe. Já expliquei, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Sabe tudo, pode tudo, ver tudo. Né? É o Todo-Poderoso, ele sabe tudo. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Deus mensageiro do céu. Mas unicamente o meu Pai, nosso Abba. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eles comiam e davam-se em casamento. Vocês prestaram atenção, meus irmãos, hoje está tendo carnaval, está tendo festa, tudo voltando ao normal, né? É como nos dias de Noé, nós temos que prestar atenção. O nome Kadosh está aí, o nome Kadosh está salvando, o nome Kadosh está purificando, né? Yahushua está trabalhando, né? Yahushua disse que o seu pai trabalha o dia inteiro, e importa também que ele faça a mesma coisa. Então nós temos que prestar atenção, nós temos que vigiar e ficarmos atentos dentro das Escrituras, pedindo ao Pai bênção, né, para os nossos familiares, para a nossa casa, para os oprimidos, para os aflitos e os necessitados. E Yahushua Mashiach retornará em breve. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, acerca dos tempos e das estações, diz aqui, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do mestre virá como um ladrão de noite, né? Yahushua vai se posicionar na sua porta. Vai ver se você foi obediente, se você guardou os mandamentos, se você anunciou o dom que foi lhe dado, se você triplicou o seu talento que foi lhe dado, né? Se você não enterrou seu talento, né? Se você cumpriu com os mandamentos, com as escrituras, com aquilo que estava escrito. Ele vai se posicionar na sua porta, vai vir como um ladrão, diz a Sagrada Escritura, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Aí então, se você for um servo obediente, ele vai lhe levar, você vai ser transformado, remido e purificado, né? Conforme diz a Escritura. Ele virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem harmonia e segurança, então lhe sobrevirá repetindo destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, quando nós fomos arrancados daqui, meus irmãos. Aqueles que ficavam passar grande sofrimento. A Escritura nos diz, meus irmãos, que eles vão tentar beber água. Vão tentar beber água, colocar água no bebedouro, vai descer sangue. Você tem ideia como é que vai ser? Aqueles que ficarem aqui. São aqueles que não quiseram se arrepender. São aqueles que não quiseram a verdade. São aqueles que não quiseram Yahushua, que recusaram o Cordeiro da salvação. Por isso nós não temos que recusar o nosso Cordeiro. 2 Pedro, Cafos, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas amados, não os ignoreis uma coisa, que um dia para o mestre Yahushua é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O mestre não retarda a sua promessa, ele não retarda, nós temos que crer e acreditarmos. Né? Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Né? Por isso nós estamos anunciando, meus irmãos, para que as pessoas se arrependam. E para que a palavra da salvação, o nome Kadosh, chegue até a casa daqueles que são ovelhas. Né? As ovelhas perdidas. Né? As ovelhas, elas têm que estar perdidas, receber a palavra, crer na palavra, mergulhar, orar e invocar os nomes Kadosh. Mas o dia do mestre virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em purificado trato e piedade. Então, meus irmãos, nós não temos a ideia de quando isso tudo vai acontecer. Nós temos que refletir, orar, buscar, né, jejuar e pedir.
em nome de Yahshua, pelos nossos pecados, né? Os pecados de muitos. Né? Então, quem pode perdoar os pecados é Yahshua. Por quê? Porque foi ele que derramou o sangue, né? Lá no madeiro por todos nós. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz assim: E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Né? Quanto mais tu sofre aqui embaixo, maior o teu galardão. Cada vez mais vai enchendo o teu galardão mais cedo. E esse galardão vai ser despejado em ti. Né? Quando é que vai ser despejado? No momento que Yahshua vier nos buscar. Nossos corpos serão ressuscitados dentre os mortos. E nós subiremos junto com Yahshua nos corpos incorruptíveis, diz a Sagrada Escritura. Por quê? Porque eu sou o Alfa, eu sou o primeiro, e o Ômega, eu sou o último, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, né? Os mandamentos de Yahshua, que Yahshua mandou a gente fazer. Então, meus irmãos, se você leu as Sagradas Escrituras, se você entendeu, né, que as duas tábuas, os 10 mandamentos, falados por Yahweh, estão no novo pacto, e se você está seguindo, se você está guardando, você é um Yahweh. Porque diz aqui, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós temos que guardar os seus mandamentos, né? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas quem é que vai ficar de fora? Ficarão de fora os cães. Os cães, quem são os cães gulosos? Né? Pessoas que anunciam a palavra pedindo